Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com substituição trigonométrica, primeira parte. Bora lá! Pessoal, nessa videoaula vamos ver uma técnica de integração muito importante, as substituições trigonométricas. Em seguida vamos ver alguns exemplos. Então vamos começar. As substituições trigonométricas ocorrem quando trocamos a variável de integração por uma função trigonométrica. Assim, vamos ter uma integral trigonométrica. Então, vamos lá. Muitas vezes, substituições trigonométricas convenientes nos levam à solução de uma integral. Se o integrando contém funções envolvendo as expressões, por exemplo, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, onde esse a é o número real positivo, é possível fazermos uma substituição trigonométrica adequada. Então, recapitulando, pessoal, se por acaso no seu integrando aparecer funções envolvendo essas expressões, nós vamos fazer uma substituição trigonométrica adequada que vai nos ajudar a resolver a integral. Pessoal, vamos analisar as três expressões apresentadas no slide anterior. Então, são as substituições mais comuns que vamos encontrar em substituição trigonométrica. Primeiro, para raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado com a maior que zero, nós vamos fazer a seguinte substituição. No lugar do x, vamos substituir por a seno θ. Então, olha o que vai acontecer. No lugar do x aqui, nós colocamos a seno θ. Observe que esse x está ao quadrado, né? Então, vamos ter a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Observe que tem um a ao quadrado aqui e um a ao quadrado aqui. Vamos colocar esse cara em evidência, então vamos ter a ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Vamos olhar para a identidade trigonométrica. Sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Beleza. Então, no lugar desse carinha, eu vou colocar o cosseno ao quadrado de θ. Agora, nós temos raiz quadrada de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Lembrando, né, pessoal? Raiz de um cara ao quadrado é igual o módulo desse cara. Mas aqui nós sabemos que o a é maior que zero. Então, aqui vai ficar o quê? A vezes módulo do cosseno de θ. Então, isso vai nos ajudar na hora que tivermos que resolver uma integral que envolve essa expressão. Um outro ponto aqui importante na resolução dessas integrais é associarmos esse carinha aqui, o x igual a seno θ, né? Essa substituição, a um triângulo retângulo. Se x é igual a seno θ, significa que o seno de θ é igual a x sobre a. No triângulo retângulo, nós vamos colocar aqui um ângulo θ, então significa que o seno de θ, né, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, é x sobre a. Beleza, você tem que aqui é x, você tem que aqui é a. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, esse carinha só pode ser raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Nos exercícios vocês vão ver que isso vai ajudar bastante. Quando tivermos uma integral que envolve a expressão raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado com a maior que zero, nós vamos fazer a seguinte substituição. No lugar do x, vamos chamar isso de a tangente de θ. Pois, quando colocamos aqui, né, no lugar do x a tangente de θ, vamos ter a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Colocando a ao quadrado em evidência, igual fizemos anteriormente, vamos ter a ao quadrado de vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ. Lembrando da identidade trigonométrica, nós tínhamos lá seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Vamos dividir todos os carinhos por cosseno ao quadrado de θ e vamos encontrar o quê? Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então, olha que maravilha. No lugar desse carinha, vamos colocar o secante ao quadrado de θ. Então, temos raiz quadrada de a ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ. O a aqui, lembrando que é maior que zero, então esse aqui fica a vezes módulo do secante de θ. E, novamente, nós fizemos a seguinte substituição. No lugar do x, colocamos a tangente de θ. Então, significa que tangente de θ é igual a x sobre a.
Colocando um ângulo θ aqui no triângulo retângulo, nós vamos ter cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui é x, o cateto adjacente é a, pois tangente de θ é igual a x sobre a. Aplicando o teorema de Pitágoras, vocês vão encontrar que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Isso também vai nos ajudar na resolução dos exercícios. Terceiro e último caso. Quando na sua integral aparecer a seguinte expressão, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado com a maior que zero, vamos fazer a seguinte substituição. No lugar do x, vamos substituir por a secante de θ. Beleza. Então, olha o que vai acontecer. Observe que o x aqui está ao quadrado, né? Então, vamos ter a ao quadrado secante ao quadrado de θ menos o a ao quadrado. Colocando o a ao quadrado em evidência, vamos ter a ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ menos 1. Obviamente, isso tudo aqui dentro da raiz. Lembrando da identidade trigonométrica. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Isso implica que tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Beleza. Então, no lugar desse carinha, eu vou substituir por tangente ao quadrado de θ. Então, a raiz quadrada desse carinha vai ser o quê? A vezes módulo do tangente de θ. Lembrando que o a aqui é maior que zero. Outro ponto que vai nos ajudar bastante. Se o x é igual a a secante de θ, isso implica que secante de θ é igual a x sobre a. Ok. Secante de θ é 1 sobre cosseno. Ou seja, secante de θ vai ser o quê? Vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, vamos colocar um ângulo θ aqui, né? A nossa hipotenusa é x e o cateto adjacente é a. Aplicando o teorema de Pitágoras, vocês vão encontrar que esse outro cateto é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Pessoal, um ponto muito importante. Desejamos que todas as substituições usadas em uma integração sejam reversíveis, para que possamos voltar à variável original posteriormente. Por exemplo, na primeira, se fizermos a seguinte substituição, no lugar do x, vamos colocar a seno θ. Agora, vamos resolver uma integral que envolve a variável θ. Depois de resolver essa integral, nós temos que voltar para a variável que começamos, que é a variável x. Observe aqui que, se x é igual a seno θ, então seno θ é igual a x sobre a. Beleza. E isso implica, né, que θ vai ser igual a arco seno de x sobre a. Aqui nós estamos usando a função inversa da função seno. E lembrando, né, a função seno possui inversa se restringirmos o nosso intervalo ali do domínio. Ou seja, se o θ é maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2, então a nossa função seno θ possui inversa. Outro ponto importante, né? Segundo, se x é igual a a vezes tangente θ, então θ pode ser escrito como arco tangente de x sobre a. Ou seja, estamos usando a função inversa da função tangente. E a função tangente de θ, ela possui inversa quando o θ está variando entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Por último, né? Se x é igual a secante de θ, então o θ é igual a arco secante de x sobre a. Estamos usando a função inversa da função secante. E essa função secante vai possuir inversa quando o θ for maior ou igual a zero e menor que π sobre 2, ou quando o θ for maior ou igual a π e menor a π sobre 2. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui, nós temos a seguinte tabela de substituições trigonométricas. Nós temos as expressões que podem aparecer no integrando, nós temos as substituições que devemos fazer e as identidades que vamos usar nas expressões. Então, por exemplo, se temos a seguinte expressão, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vamos fazer a seguinte substituição. No lugar do x, vamos ter o a seno θ. Lembrando, né, que o θ tem que variar entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso por causa da inversa da função seno. E assim por diante, né, pessoal? Aqui eu coloquei o triângulo retângulo de cada caso que vai nos ajudar na resolução das integrais. Então, por exemplo, se x é igual a seno θ, isso implica que o seno θ é igual a x sobre a. Beleza. Então, vamos ter um ângulo θ aqui, né, no nosso triângulo retângulo. Sabemos que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui vai ficar x nesse cateto oposto e a hipotenusa igual a a. Aplicando o teorema de Pitágoras, esse outro cateto vai ser raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado.
Os outros casos são semelhantes, tá, pessoal? Então é isso. Exemplo 1. Calcule a seguinte integral indefinida. Raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado dx. O primeiro passo é analisarmos o nosso integrando. Será que aqui tem alguma expressão das 3 expressões que apresentamos na nossa videoaula? Sim, né? Vamos olhar para o numerador. Observe que o numerador é raiz de 9 menos x ao quadrado. Isso, né, é igual a 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, beleza, nós temos ali, né, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. O nosso a aqui, no caso, é o 3. Olha que beleza. Então, se vamos usar o primeiro caso, nós temos que fazer a seguinte substituição. Fazendo x igual a seno θ, ou seja, 3 seno θ, né? Então, quem vai ser o nosso dx? O dx vai ser o quê? 3 cosseno θ dθ. E isso, lembrando, né? Para θ, variando entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Temos que lembrar da função inversa da função seno, né? Assim, a nossa integral vai ser escrita como? A nossa integral de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado dx pode ser escrita como raiz de 9, no lugar do x, então fica o 3 seno θ. Vai ficar 9 seno ao quadrado de θ. Isso sobre 2 vezes, quem que é o x? 3 seno θ. Então, fica 9 seno ao quadrado de θ. Dx, né? O dx, no nosso caso, vai ser 3 vezes cosseno θ dθ. Beleza. E quem é esse carinha, né? Aqui nós podemos simplificar esse 3 com 9, que fica um 3, né? Uma observação. O raiz de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, isso aqui nós sabemos que é 9, colocando 9 em evidência, né? 1 menos seno ao quadrado de θ. Beleza. Então, esse aqui é raiz de 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, utilizando a identidade trigonométrica, nós vamos ter que é cosseno ao quadrado de θ. Assim, a nossa integral pode ser escrita como raiz de 9 vezes cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ dθ sobre 6 seno ao quadrado de θ. Tem um 2 e um 3 aqui, né? Ok. Atenção agora, pessoal. A nossa integral vai ser reescrita da seguinte forma. Raiz quadrada de 9 vezes cosseno ao quadrado de θ vai ser 3 vezes cosseno de θ. Uai, Thiago, por que você não colocou módulo? Atenção. Se o nosso θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, cosseno desse θ só pode ser positivo. Então, por isso que eu tirei do módulo, tá? Vezes aqui cosseno de θ dθ sobre 6 seno ao quadrado de θ. Ok, né? O 3 e o 6 vamos simplificar, vai ficar meio, né? Vamos colocar um meio aqui na frente da integral. Então, fica cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Está ficando melhor agora a nossa integral, né? Então, isso daqui nós sabemos que vai ser meio vezes a integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Nós sabemos que é cotangente ao quadrado de θ dθ. Agora, pessoal, para resolver essa integral, nós temos que lembrar das integrais trigonométricas, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos reescrever o cotangente ao quadrado de θ da seguinte forma. Usando as identidades, né, nós vamos ter cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Beleza, né? Agora, nós vamos integrar esse carinha. Esse aqui vai ficar meio vezes a integral de cossecante ao quadrado de θ é menos cotangente de θ. De fato, né? Derivando cotangente de θ, nós temos menos cossecante ao quadrado de θ. Por isso, colocamos o menos aqui na frente. A integral de menos 1 vai ficar o quê aqui? Menos θ. Isso mais uma constante c. Pessoal, a nossa integral está resolvida? Ainda não, né? Nós paramos aqui na variável θ. Nós temos que voltar para a variável x. Então, vamos fazer isso no próximo slide. Espera aí. Então, pessoal, nós chegamos em que resposta, né? Nós chegamos aí em meio
vezes menos cotangente de θ menos θ mais uma constante c. Observe que nós temos que voltar para a variável x, né? Nós começamos resolvendo o exercício fazendo a seguinte substituição, fazendo x igual a 3 seno θ, correto? Nós temos, né, que o seno θ pode ser reescrito como x sobre 3. Beleza. Vamos olhar para o triângulo retângulo que apresentamos para vocês, né? Aqui nós temos o θ, o seno de θ é cateto oposto, que vai ser x, sobre a hipotenusa, que é 3. Então, aqui vai ser o quê? Aqui, utilizando o teorema de Pitágoras, né, só pode ser o 9 menos x ao quadrado. Ok. No nosso exercício, apareceu um cotangente de θ e apareceu um θ. O θ, nós sabemos que vai ser o arco cujo seno é igual a x sobre 3. Beleza. Cotangente de θ, nós temos o quê? Nós sabemos, né, que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente vai ser o inverso, vai ser cateto adjacente. Então, olhando para o ângulo θ aqui, né? Vai ser cateto adjacente, que é raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre cateto oposto, que é x. Portanto, a nossa resposta vai ficar da seguinte forma. Portanto, a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado dx vai ser igual a meio vezes aqui menos cotangente de θ, ou seja, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x menos o θ. Quem que é o θ? Arco cujo seno é x sobre 3, mais uma constante c. Então, essa é a resolução da nossa integral. Pessoal, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!